Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus conta parábolas sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus. E nessas parábolas que Jesus conta no Evangelho de hoje, ele mostra o quê? A dinâmica do reino de Deus, como o reino de Deus vai evoluindo, como o reino de Deus vai crescendo. Jesus diz na parábola, O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando, vai crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Como é que o reino de Deus vai acontecendo? Essa é uma pergunta importante para nós refletirmos. Como é que o reino de Deus vai crescendo? Como? O reino de Deus, ele vai crescendo a partir do momento que a palavra de Deus vai sendo semeada nos nossos corações. E essa palavra, que está acompanhada, claro, pela ação do Espírito Santo, ela penetra o nosso coração, a nossa vida, e ela é capaz de transformar toda a nossa vida. Ela é capaz de transformar toda a nossa existência. Ela é capaz de transformar o nosso coração. E é dessa forma que o reino de Deus vai sendo dinâmico. É dessa forma que o reino de Deus vai crescendo, que o reino de Deus vai evoluindo. Jesus ainda diz no Evangelho, Jesus ainda diz no Evangelho: o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Veja, quando se fala do reino de Deus, nós estamos falando da ação de Deus. Deus que age na humanidade, Deus que age nos corações humanos, e atingindo com a sua graça os corações humanos, o reino de Deus vai acontecendo. Porque a nossa vida vai mudando, vai sendo transformada. Nós vamos nos tornando pessoas de Deus, homens e mulheres de fé, que buscam a Deus, que buscam viver a sua palavra, os seus mandamentos. E o reino de Deus vai crescendo. O reino de Deus vai crescendo, vai evoluindo. É assim, meu povo, que o reino de Deus vai crescendo.
Portanto, hoje, que o reino de Deus aconteça nas nossas vidas. Como, Padre? Como é que o reino de Deus vai acontecer na minha vida? Quando você acolhe a palavra de Deus na sua vida. Quando você, acolhendo essa palavra, você é transformado. O reino de Deus vai acontecendo aí. Mas em quantos corações essa palavra ainda precisa chegar? Quantos corações ainda precisam ser alcançados e transformados pela graça de Deus, pela palavra de Deus? Em quantos lugares e situações da vida o reino de Deus ainda não acontece? Mas Deus quer chegar lá. E Deus conta comigo e com você. Portanto, queridos irmãos e irmãs, façamos o reino de Deus acontecer. Como, Padre? Fazer o reino de Deus acontecer, isso depende da minha vontade humana? Não. Mas como é que Deus age? Como é que Deus faz? Se utiliza de cada um de nós para tornar presente e visível o reino de Deus para todos. Que Deus abençoe a nossa missão. Que Deus abençoe a nossa vida, para que possamos fazer com que o reino de Deus cresça, como essa semente de mostarda, a menor das sementes, mas quando nasce, quando cresce, fica maior do que todas as hortaliças, maior do que todas as árvores. Que o reino de Deus aconteça na sua vida, primeiramente na sua vida, no seu coração, e que ele aconteça aonde você estiver presente. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.